Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na ciência por trás do futebol. O tema é Futebol com Método. E a nossa análise vem de um estudo super recente, de 2024, do David Casamichana e sua equipe, que investiga a fundo a carga física semanal dos jogadores. Vamos entender isso direito. E para começar, já lanço uma pergunta que dá o que pensar. Quem corre o maior risco de sobrecarga? Aquele craque titular absoluto que joga todos os minutos de todas as partidas? Ou será que é o reserva que finalmente conseguiu aquela vaga tão sonhada no time titular? A resposta, eu já adianto, pode surpreender muita gente. E claro, toda a nossa conversa é baseada em ciência. Está aqui o artigo publicado numa revista internacional de muito prestígio. É uma pesquisa que nos dá uma base de dados muito sólida para a gente entender essa dinâmica da carga física no futebol de elite. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender o quebra-cabeça da carga semanal. Depois, ver como a ciência responde a isso. Vamos analisar 4 perfis diferentes de jogadores, revelar a grande surpresa do estudo, ver como transformar dados em decisões e, no final, a gente aprende a treinar de um jeito mais inteligente. Começando, então, pela parte 1, o quebra-cabeça da carga semanal. Um desafio que, tira o sono de qualquer comissão técnica. Pensa bem na complexidade da coisa. No elenco, a gente tem o titular absoluto, tem o jogador que entra só no segundo tempo e tem aquele que quase não joga. Como é que um preparador físico consegue equilibrar a carga de treino para todo mundo, hein? Garantir que todos estejam no ponto, preparados, mas sem risco de estourar, de ter uma lesão. Esse é o grande dilema. E é aí que entra a parte 2. A ciência tem a resposta. O estudo do Casamichana foi fundo nisso, fazendo uma análise detalhada no futebol de base de elite. O que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: eles monitoraram 60 jogadores de elite das categorias Sub-19, Sub-21 e Sub-23. E como? Com tecnologia de ponta, usando GPS para rastrear cada treino, cada jogo e quantificar o esforço de uma forma muito precisa. É a tecnologia ajudando a performance. E o termo-chave aqui, pessoal, é carga externa. O que é isso? Bom, de forma simples, é todo o trabalho físico que um jogador realiza. O GPS mede coisas como a distância total que o cara correu, quantas vezes ele correu em alta velocidade, o número de acelerações, de freadas. São esses dados que dizem o quão duro um atleta trabalhou de fato. Vamos para a terceira parte, 4 perfis de jogadores. E aqui está uma das sacadas geniais do estudo. Para comparar as cargas, eles não olharam só para os jogadores um a um, eles agruparam os atletas em 4 perfis bem definidos. E os perfis são baseados na participação do jogador no jogo da semana passada e no jogo desta semana. Então a gente tem o SS, que é o titular, ou seja, se mantém no time, o SN, que era titular e virou não titular, o NS, que era não titular e virou titular, e o NN, o não titular, que continua como não titular. Guardem bem essas siglas, tá? Especialmente a NS. E agora a parte 4, a descoberta surpreendente. Chegamos no coração da pesquisa, o momento em que os dados mostram quem realmente puxa o bonde em termos de carga de trabalho. Então vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo. Desses 4 grupos, qual deles, na prática, acumula a maior carga física durante a semana? E olha que interessante o que os dados do Sub-23 mostram pra gente. Reparem bem na linha preta. Ela representa o grupo NS. Lembra? O jogador que não foi titular na semana passada, mas vai ser titular nesta. Essa linha está lá no topo, consistentemente em quase todas as métricas físicas. É isso mesmo. A maior carga da semana não é do titular absoluto, é do jogador que está fazendo exatamente essa transição de não titular para titular. Essa é a grande revelação do estudo, que quebra totalmente o senso comum. E não é um caso isolado, viu? Quando a gente olha os dados do Sub-21 e do Sub-19, o padrão se repete. A linha preta do grupo NS continua lá em cima. Isso mostra que é uma tendência forte, consistente, e não só uma coincidência. Parte 5. Dos dados às decisões. Ok, a gente já sabe o que aconteceu, mas agora a gente precisa entender o porquê. Por que raios justamente esse jogador acumula tanta carga? A semana de um jogador do grupo NS é tipo uma tempestade perfeita de carga. Pensa comigo. Primeira, como ele não jogou na semana anterior, ele faz um treino compensatório bem intenso para simular a carga do jogo perdido. Depois, ele participa de todos os treinos normais da semana com o resto do elenco. E para fechar com chave de ouro, ele joga a partida inteira no fim de semana. É a soma de 3 grandes estímulos. E para a gente ter uma noção visual disso, olha só esse gráfico.
A carga semanal total do grupo ENS chega a ser umas 3,5 vezes a carga de um jogo só. O grupo SS, dos titulares constantes, fica ali por volta de 3,2. Já os outros SN e NN acumulam bem menos, abaixo de 2,5 vezes a carga de uma partida. A diferença é gigantesca. Os próprios autores do estudo fazem um alerta, e eu cito aqui: passar de não titular para titular deve ser gerenciado com muita cautela, porque pode comprometer o desempenho do jogador devido a uma carga excessiva. Ou seja, o risco para a performance e para a saúde do atleta é real. E chegamos na parte 6, treinar com inteligência. Com esses dados todos na mão, a pergunta que fica é: como a gente pode usar esse conhecimento para treinar melhor e, claro, proteger os nossos atletas? Então, o que um preparador físico pode fazer na prática? Primeiro, atenção máxima aos jogadores do grupo NS. Eles são o ponto de maior risco para um pico de carga. É fundamental monitorar de perto o cansaço, a recuperação, o bem-estar desses atletas durante a semana. Se for preciso, o treino individual tem que ser ajustado para evitar a sobrecarga. O objetivo final é usar esses dados para harmonizar a carga do elenco inteiro. Resumindo a ópera, o segredo não é só medir a carga que já passou. O verdadeiro salto de qualidade é conseguir antecipar essa carga, com base na mudança de status do jogador no time. É ser proativo e não só reativo. Bem, ficamos por aqui. Esse conhecimento sobre os picos de carga pode de verdade fazer toda a diferença dentro de campo. Não deixe de enviar essa explicação para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify e siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima!